Graças a Deus, irmãos, amém? Que bom que estamos aqui para nós louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Senhor. Nosso Deus é honra, é força, é glória, é poder para todos sempre. Nós vamos cantar isso agora a Ele. Gostaria que você ficasse de pé, nós vamos estar orando. Desde já agradecidos ao Senhor por tudo que Ele é em nossas vidas, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, mesmo nós não merecendo, mas Ele é bom para nós. O Seu amor nos alcançou e que nós possamos ser gratos a cada dia, louvando sempre o Seu nome, reconhecendo Sua grandeza, o Seu grande amor. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer, Senhor, e bendizer o Teu nome, Senhor, porque Tu nos fizeste Teus servos, Teus filhos, Senhor, através do Teu Filho amado Jesus Cristo. E nós queremos, ó Pai, agradecer, Senhor, porque nós somos agora, ó Pai, adoradores, Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que precisamos de Ti, que sem Ti nós não somos nada. Te pedimos que o Senhor possa aceitar o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, Senhor. E a cada instante, a cada lugar que estivermos, possamos ter uma vida de louvor e adoração a Ti, ó Deus. Pois Tu és tudo que temos e tudo que somos, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto,
Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outra além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que eu já recebi, mas não estou satisfeito
adorar o Senhor. Você pode vir com alegria trazer sua oferta, no altar do Senhor. Aviva-nos, Senhor, ó, dá-nos teu poder, em santidade, fé e amor, reveste nosso ser. Segunda estrofe. Desperta-nos, Senhor, ó, faze-nos fluir as ricas bênçãos divinas, primícias do poder. Aviva-nos, Senhor, eis a nossa petição. Seja o nome do Senhor. Que este avivamento venha sobre cada um de nós, sobre a igreja, sobre as famílias, e possamos fazer diferença com o poder de Deus operando em nós. Vamos orar agradecendo pelas ofertas, pelos alimentos, pelos aniversariantes. Se houver algum aniversariante essa semana, vem aqui para estarmos orando em seu favor, agradecendo a Deus. A irmã Marisete, né? Vamos orar. Senhor Deus querido, nós te louvamos, te glorificamos, te agradecemos, ó Deus, te honramos, porque podemos ver todos os dias o teu cuidado e o teu poder se manifestando em nossas vidas, renovando, ó Deus, cada dia as nossas forças e as tuas misericórdias sobre nós. Obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pela proteção, pelo sustento. Obrigado pela salvação eterna em Jesus Cristo. Quero te louvar pela vida da tua serva, Marisete, por mais um ano que o Senhor concedeu a ela. E peço que o Senhor continue sustentando, fortalecendo, cuidando dela, da sua família. Que ela possa experimentar cada dia, ó Deus, este amor do Senhor sendo derramado sobre ela. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de contribuir com o nosso dinheiro para o sustento e o avanço da tua obra, para a manutenção, ó Deus, da tua igreja. E peço que o Senhor esteja retribuindo a cada um segundo a tua promessa. Que esse dinheiro venha suprir todas as necessidades da tua igreja, Pai. Nós o consagramos exclusivamente para isso. Intercedemos também por aqueles, ó Deus, que não têm condição de contribuir, por falta de renda, de um trabalho. Que o Senhor esteja abrindo portas de trabalho, para que os teus filhos tenham o seu sustento
e esta alegria de contribuir para a tua obra. Peço que o Senhor abençoe os empresários autônomos que venham a ter os seus negócios, ó Deus, realizados e serem prósperos em tudo que fizerem. Obrigado pelos alimentos, que esses alimentos venham suprir a necessidade das pessoas que precisam, Senhor. É o que nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Parabéns, irmã Marisete. Gostaria que 2 varões bem robustos pegassem essa mesa e coloquem em cima para mim, por favor. Só veio um, hein? Poxa, só tem aparência de fraco, mas... Vamos ver o vídeo. Hoje nós estamos começando o mês da família. E nós teremos aí durante o mês uma programação toda especial, voltada para a família, para o fortalecimento das famílias. E temos todo o material que já estamos disponibilizando aí no grupo de WhatsApp, no Instagram. E eu estive, desde ontem, nós já estamos publicando alguns conteúdos para edificação dos irmãos e das famílias. E eu estive vendo, o pessoal não está se interessando muito, não sei se ninguém acessa aí o Instagram ou o grupo, mas não vi ninguém comentando nada, falando nada. Mas procure acessar e ler esse material, vai ser edificante para você, vai te beneficiar. Então, todo dia nós estamos publicando no período da manhã um devocional relacionado ao tema do mês e à família. E à tarde nós estaremos publicando um banner com mais uma mensagem. Então, nós queremos conectar toda a igreja nessa jornada, que na verdade é um retorno ao Sinai, quando Deus entrega os 10 mandamentos, e toda a nossa abordagem esse mês vai ser com base nos 10 mandamentos e a importância e a aplicação que ele tem para nós hoje, inclusive para as nossas famílias. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Na quarta-feira, eu vou até dar já o nosso calendário para esse mês. Diariamente teremos os áudios devocionais e o banner, como eu já disse. No domingo, e hoje já foi publicado lá no grupo também, acho que foi no Instagram, no grupo, uma pastoral, foi no Instagram, né? No grupo, no WhatsApp. E hoje o tema foi a ética. Leiam aquilo lá. Você vai ser edificado com essa pastoral. Além da pastoral, todo domingo nós teremos um vídeo inspirativo, e hoje nós vamos ter esse vídeo. Publicamos também no grupo um vídeo de abertura da campanha, para todos entenderem o que nós vamos fazer, qual é a intenção disso. Hoje nós vamos ter agora, daqui a pouco, o vídeo inspirativo. Todo sábado nós teremos o nosso encontro de casais, e ontem tivemos o primeiro, foi uma bênção, uma comunhão gostosa. Comemos uma pizza deliciosa, tomamos um chá, inclusive estou aqui com chá, e quem quiser depois do culto, vai lá dentro, tem um chá de abacaxi com hortelã, e outro de quê? E outro daquele capim, chamam de capim santo, né? Quem quiser tomar um chazinho quente, depois, antes de ir embora, vai lá atrás que tem disponível. Então, ontem nós tivemos o nosso encontro, o primeiro encontro de casais, e todo sábado, neste mês, nós teremos este encontro aqui às 19h30. Eu gostaria de desafiar todos os casais da igreja a estarem aqui, e a ideia é compartilharmos as nossas necessidades, os nossos desafios, as nossas lutas,
orarmos e nos fortalecermos para vencer essa batalha que está aí fora, acirrada. Ouvimos uma mensagem ontem tremenda do pastor Hernando Dias Lopes, falando sobre essa investida cruel, obstinada de Satanás, do inferno, para destruir a família, os filhos, todos os valores de Deus para a família. E foi realmente uma mensagem. Depois eu vou publicar o link para quem não assistiu, assistir depois. Então, no domingo nós teremos essa programação. Na segunda-feira, nós queremos desafiar todas as famílias a realizar o culto doméstico. Ainda hoje à noite ou amanhã de manhã. É melhor hoje à noite, já vamos disponibilizar o roteiro do culto doméstico, que você vai reunir a sua família em 5, 10, 15 minutos no máximo, fazer aquele pequeno estudo, orar, se for o caso, cantar um louvor. Se puder reunir antes de sair de casa para trabalhar, faça. Se não, faça depois, à noite, antes de dormir. Mas não deixe de fazer, não. E nós começaremos realizando esse culto doméstico toda segunda-feira. E a ideia é que todas as famílias tenham gosto nisso e continuem fazendo depois, diariamente, ou pelo menos uma vez por semana. O ideal é diariamente. Terça-feira nós teremos aqui a nossa sala de oração, um plantão de oração. E queremos fazer das 19h30 até umas 9 horas no máximo. Vai ter alguém aqui na igreja dando esse plantão de oração, orando. E se houver necessidade, aconselhando, ministrando sobre a vida de quem vier e precisar de algum tipo de ajuda e de suporte espiritual. Então, a igreja vai estar aberta nesse horário. E toda terça-feira teremos essa sala de oração. Essa terça-feira agora eu convidei o Ministério de Louvor para estar fazendo esse plantão. Eles vão fazer uma escala e ver quem é que vai estar aqui. Eu pretendo também estar presente nesse plantão de oração todas as terças-feiras. Quarta-feira nós teremos o estudo bíblico aqui no culto de oração. E os estudos são maravilhosos. Todo esse material foi preparado pelo Ministério Oicos, que é um ministério especialista e voltado para a família. E eles elaboram todo ano toda uma programação para o mês de maio, mês da família, e disponibiliza para as igrejas. E nós adquirimos esse material este ano, desde janeiro. Estamos aí nesse período estudando, meditando. E ele já vem com todos os estudos, todas os conteúdos necessários para a implantação e realização dessa programação. Inclusive tem peças de teatro, apoteoses, uma série de coisas que, se houver alguém aqui, diretor de teatro, alguém que tenha facilidade nisso, se quiser esse material para preparar para num dos domingos fazerem, nós agradecemos. Inclusive eu quero pedir para as crianças, tem um material especial para crianças também. Pelo menos um domingo nesse mês eu gostaria de ter uma participação das crianças, uma participação especial das crianças. Quinta-feira nós teremos as lives da família, que também são palestras direcionadas para adolescentes, jovens, noivos, solteiros, casados, pais, que são palestras muito edificantes. E nós vamos estar fazendo as lives nas quintas-feiras e mandando o link para os irmãos estarem participando, interagindo conosco. E nas sextas-feiras, nós voltaremos com os estudos com os homens, o Ministério com Homens. Toda sexta-feira nós teremos aqui também os nossos estudos voltados para esse tema de edificação e estabelecer famílias fortes. Esse é o nosso tema anual.
O tema sugerido pelo Ministério Oicos vai estar no vídeo agora, que Josué vai soltar aí, e depois eu falo um pouco mais sobre esse tema. Coloca o vídeo aí para a gente, o vídeo inspirativo, o primeiro vídeo inspirativo. Não terá outros deuses além de mim. O filho, desde cedo, demonstrou pendores para a música. Na televisão, gostava de acompanhar os shows das bandas diversas, principalmente se fossem metaleiros. Vivia imitando os caras de heavy metal, o jeito de vestir, os trejeitos e expressões faciais. O pai lhe dera, quando fizera 7 anos, uma guitarra de presente. Era de verdade. Nada de brinquedo. E o pequeno João tinha que montar nela para conseguir fazer algum barulho. Quando Roberto Medina inventou o Rock em Rio, ele não perdeu nenhuma edição pela televisão, acompanhando os shows de seus ídolos favoritos. Joãozinho, agora com 14 anos, ainda tocava na igreja, mas seus ídolos eram os personagens do Judas Priest, que encarnava quando não estava ensaiando gospel para tocar na igreja por exigência da mãe. Não adiantava nada o pai, cristão fervoroso, sentar para conversar com o menino. Ele já estava de cabeça virada. O pai se desesperava, tentando entender onde errara, ao permitir que o filho se identificasse tanto assim com os metaleiros, até lhe comprando uma guitarra quando bem pequeno. Lembrou-se do segundo mandamento, não adorar ídolos. Lembrou-se do que aprendera desde cedo com os seus pis, de que ídolo não era somente alguma imagem de escultura que representasse alguma pessoa ou divindade. Ídolo, como aprendera, podia ser também um ser vivo ou algum objeto inanimado. Podia tanto ser um bem precioso como uma joia ou um carro, bem como uma pessoa, como uma namorada ou um artista. Que agora sofria ao ver seu filho idolatrando de tal forma um artista da música que nem merecia, por seu comportamento e ideologia, tal devoção. Seu Aragildo coçava os já poucos cabelos de sua cabeça grande e sofria no coração a dor de ver o filho afastar-se de forma grosseira do que tanto cria. Sua fé não estava abalada, mas sua esperança na conversão verdadeira do seu filho, sim. Se pudesse voltar no tempo, com certeza teria orado mais e vigiado mais. Com certeza teria acompanhado mais o filho na sua trajetória pelos caminhos da música. Com certeza imporia limites à quantidade de tempo e à qualidade dos programas que seu filho escolhia para ver na TV. Infelizmente, ele não se preocupara em construir uma família que era capaz de influenciar a sociedade e não por ela ser influenciada, que assumia a sua diferença com relação aos padrões desse sistema mundo. Por conta disso, deixara uma brecha para o mundo influenciar a sua casa. Mas ele sabia da importância de famílias influenciadoras para um mundo melhor. E seu Aragildo pensava nas outras famílias que não precisariam necessariamente passar pelo que ele estava passando se tivessem um comportamento diferenciado. E agora, tentando ajudar outros e focando sua vida na importância das escolhas certas e da ética em família, redescobria a cada dia que podia salvar, sim, seu filho dessa influência nociva e sua família poder se tornar uma bênção para outras. Aos poucos, ia redescobrindo a esperança e a alegria do serviço cristão, e Deus renovava o seu coração a cada manhã. Tinha agora uma razão para viver.
tema sugerido pela Ministério Oicos é exatamente esse: famílias que adoram a Deus influenciam a sociedade. E nós adaptamos para o nosso tema anual e ficou assim, estabelecendo famílias fortes que influenciem a sociedade. E esse é o nosso objetivo, o nosso propósito nesse mês: levar as famílias da igreja a se fortalecerem em Deus, na fé, para serem influência e não serem influenciadas. Porque, lamentavelmente, o que tem acontecido no mundo, não somente no Brasil, mas no mundo, é que as famílias cristãs, ao invés de ser influenciadoras, têm sido influenciadas, absorvendo todas as sugestões que o sistema mundano, maligno, tem colocado como uma verdade nos nossos dias. E essa é uma batalha, uma guerra terrível que a família cristã está sofrendo. E o objetivo é desconstruir a família no modelo em que Deus criou e que Deus estabeleceu. E quando eu falo de família, eu estou falando de pai, mãe, filhos, do núcleo familiar. Foi a partir da família que Deus estabeleceu, que Deus se revelou ao mundo, na família de Abraão. Depois, Deus vem se revelando ao longo da história e se revela como Deus, através de Jesus, na família de José e Maria. Jesus podia muito bem ter nascido, ter surgido fora de um contexto familiar. De alguma outra forma, Deus é poderoso para fazer isso. Irmã Maria Luísa, faz um favor, caiu uma mosca aqui dentro do meu chá. Troca lá para mim. Então, Jesus poderia ter nascido de outra forma, mas Deus escolheu uma família, porque Deus valoriza a família. Deus quer manter a família ativa, forte. E quando a família é forte, a igreja é forte. E é na família que nós ensinamos valores e princípios. E quando nós nos omitimos nessa questão de ser os influenciadores dos nossos filhos, a sociedade ou o sistema se encarrega de fazê-lo. E o sistema nunca vai ensinar para os filhos temer a Deus. Muito pelo contrário. Porque o sistema é regido, é instruído, é orientado pelo inferno, por Satanás, que é o grande inimigo de Deus. Que é quem luta para inverter ou para corromper tudo que Deus criou. Inclusive a igreja. A igreja tem sido alvo constante, onde Satanás tem introduzido heresias, enganos, invertido valores. Infelizmente, a igreja tem caído nessa armadilha e tem perdido a sua essência, tem saído da sua essência. Mas eu louvo a Deus porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E se a igreja e as famílias estiverem em perfeita sintonia, buscando a Deus, adorando a Deus, se fortalecendo em Deus,
essa máxima e essa verdade também vale para a família, que as portas do inferno não prevalecerão contra as famílias que adoram, que servem e que se fortalecem em Deus. E eu quero dizer para os irmãos, é possível vencer, é possível viver essa realidade de uma família que se submete inteiramente à palavra de Deus e que é fortalecida todos os dias e que prevalece. Nós vamos ver um pouco na mensagem de hoje sobre isso. E nós vamos falar sobre o texto de Êxodo 20, de 4 a 6. Todas as nossas reflexões serão nesse decálogo, né, nos 10 mandamentos, e a gente vai tentar tirar aqui algumas lições para nós. Então, famílias que influenciam a sociedade adoram a um só Deus. É o vídeo que nós ouvimos, e esse texto diz que começa os 10 mandamentos dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E Jesus cita isso lá também para o diabo, quando o diabo tenta lá no deserto. Somente Deus é digno de adoração. Esses mandamentos são 10 mandamentos que foram dados por Deus a Moisés lá no Monte Sinai e que são a base da lei, né? Entregue aos judeus, e Paulo disse que essa lei era a sombra do que viria. Hoje nós não estamos mais sob a lei, mas sob a graça, mas essa base, esse fundamento, que são os 10 mandamentos, prevalecem. A essência disso. Os 4 primeiros mandamentos nos levam ou nos revelam os deveres para com Deus. E os outros 6 mandamentos, os deveres para com o próximo. Então, tem mais mandamento nos ensinando a fazer, a nos relacionarmos, né? A construirmos bons relacionamentos com as pessoas do que com Deus. Mas, se nós não estivermos em sintonia com Deus, em paz com Deus, os nossos relacionamentos interpessoais, eu já preguei uma vez sobre isso aqui, os nossos relacionamentos interpessoais serão comprometidos. Aliás, a palavra shalom, que é paz em hebraico, e os judeus sempre se cumprimentam com shalom, shalom Adonai, a paz do Senhor. Eles sempre se cumprimentam assim. Então, shalom não é uma paz pura e simplesmente por ausência de conflitos, de brigas, de guerras, como o mundo conhece. E o mundo fala de paz, nós precisamos viver em paz, sem conflitos, tal, mas não é só isso. Essa paz que vem da palavra shalom é uma paz tridimensional. É uma paz perfeita, completa. É paz com Deus, paz com o próximo e paz comigo mesmo. Porque se alguma dessas partes ou dessas áreas estiver em conflito, todas as outras serão afetadas. Eu não posso ter paz com o meu próximo e estar em paz comigo mesmo se eu estou em desavença com Deus. Obrigado, irmã. Se eu estou em desavença, em desacordo com Deus, em conflito com Deus. Por outro lado, é impossível ter paz com Deus se eu estou em guerra com meu irmão, em desavença com meu irmão. Por isso que Jesus disse na oração modelo: perdoa as nossas dívidas,
assim como eu perdoo aqueles que me ofendem, né? Aqueles que me devem. E Paulo vai dizer lá que nós precisamos perdoar para que as nossas orações sejam ouvidas. Então é impossível ter relação com Deus, e aqui vale, eu quero fazer uma ênfase para os casais, marido e mulher. Se perdoe, fica aí guardando nada debaixo do tapete, não. Fazendo de conta, não, porque aqueles probleminhas, aquelas discussões, aquelas feridas abertas, aquelas situações que não foram resolvidas, em algum momento ela vai aparecer. E o mais sério, elas vão obstruir as suas orações. Deus não vai ouvir as suas orações se você não estiver em paz. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Tem que ter paz, gente. Vivam em paz. Busquem a paz. Lutem pela paz. E aí, se a tua família estiver em paz, ela se fortalecerá. E ninguém, nem o inferno, nem Satanás, nem o governo, nem o sistema, nada vai conseguir destruir a tua família. Por isso que os 10 mandamentos, 6 deles são direcionados aos deveres para com o próximo. E esses mandamentos não foram escritos por uma pessoa qualquer, foram entregues pelo Deus vivo, o Deus que fala e age. Deus não é um Deus só de palavras. Deus não é um Deus só de lábia, de promessas, que não se cumpre, como nós humanos somos muitas vezes. Deus não é um Deus que não honra o compromisso, como nós muitas vezes agimos. Ele é um Deus que fala e que age. E quando ele diz para os filhos, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra, isso ele vai fazer acontecer. Honrar pai e mãe. É o único mandamento com promessa, com uma promessa. Em Deuteronômio 5, 32 a 33, diz assim: por isso, tenham o cuidado, Deus falando, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Verso 33. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem, e os seus dias se prolonguem na terra, da qual tomarão posse. Essa palavra é uma palavra que Deus direciona à nação de Israel, que na época representava a Deus. Deus estava se revelando através deles. Mas é uma promessa, é uma palavra que vale hoje para nós, que somos o povo de Deus. A igreja foi estabelecida por Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição. A Bíblia diz que ele comprou para si um povo especial, uma nação santa, um sacerdócio real. A igreja representa Deus hoje. Então essa promessa vale para nós. Então o primeiro mandamento, e aí nós vamos adaptar esses mandamentos para
o nosso tema, a nossa realidade, que é fortalecer as famílias. E eu gostaria que você estivesse assimilando isso e aplicando esses conceitos na sua família, na sua vida. Primeiro mandamento para a família. Precisamos estabelecer famílias que amem a um só Deus. O verso 3 do capítulo 20 diz assim: não terás outros deuses além de mim. E aí você pode dizer assim: mas pastor, eu não tenho outro Deus, eu não adoro outro Deus. Guarde isso aí, deixa você falar isso no final da mensagem. Talvez você vai descobrir que existe Deus na sua vida que às vezes você nem imagina que é um Deus. E que está ocupando o lugar do Deus verdadeiro, do Deus único, que é digno, o único digno de ser adorado. Quem coloca Deus, esse Deus que fala e que age em primeiro lugar na sua vida, consegue viver uma vida com propósito, dentro do propósito de Deus. E esse é o objetivo. A nossa família precisa atender o propósito, a vontade de Deus. Ela precisa viver dentro desta vontade. Nós não podemos jamais permitir que as influências externas, malignas, roubem o propósito de Deus para a minha família, para o meu casamento, para os meus filhos. Porque quando isso acontece, quando nós saímos do propósito de Deus, nós nos enfraquecemos. Nós perdemos a capacidade de reagir diante das dificuldades, dos problemas. E aí somos alvo fácil das investidas de Satanás. E Jesus fala isso quando responde àquele perito da lei, quando ele desafia Jesus e pergunta para ele, na verdade ele era uma pegadinha que eles queriam fazer com Jesus, se perguntou qual é então o maior dos mandamentos. E Jesus podia citar qualquer um dos 10, e se ele tivesse escolhido guarde o sábado, os adventistas estariam vibrando. E Jesus teve a oportunidade ali, se o sábado fosse tão importante e indispensável, Jesus teve a oportunidade de falar, o maior mandamento é guardar o sábado, porque se você não guardar o sábado, você não será salvo. Jesus nem tocou no sábado. E Jesus pegou a essência, o cerne da lei e dos 10 mandamentos. Como eu disse, a lei passou, nós estamos na graça, porque Jesus cumpriu toda a lei na sua vida, todos os sacrifícios. E hoje nós vivemos na graça, mas a essência da lei, dos 10 mandamentos, continua. E qual é a essência? É o que Jesus responde para esse sábio, para esse, na verdade não sábio, um legalista, né? Um homem da religião, doutor da lei, e ele estava fazendo essa pegadinha para Jesus. Qual é o maior mandamento? E Jesus responde lá em Mateus 27, no verso 37, diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame ao Senhor, seu Deus. Ou seja, dedique exclusivo amor a Deus. Toda a sua vida, todas as áreas da sua vida precisam estar focadas nesse objetivo de amar a Deus, de adorar a Deus, de honrar a Deus.
Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. E no verso 38 ele conclui dizendo, e esse é o primeiro e maior mandamento. Percebe que Jesus destaca esse mandamento de colocar Deus como principal objetivo de adoração, de amor, de devoção. Na minha vida, ele coloca, esse é o maior mandamento. Mas há um segundo mandamento, que é semelhante a este, que ele diz, ame o seu próximo como a você mesmo, como a si mesmo. Então, se eu for capaz de amar a Deus sobre todas as coisas, e se eu for capaz de amar as pessoas como eu amo a mim mesmo, desejar para a pessoa o que eu desejo para mim mesmo. Se eu não desejo ofensa, eu não posso ofender o outro. Se eu não desejo humilhação, eu não posso humilhar o outro. Se eu não desejo xingamentos para mim, eu não posso xingar o outro. Se eu não desejo agressão para mim, eu não posso agredir o outro. É isso que Jesus está falando. Ame o próximo, as pessoas, como você ama a si mesmo. Então, Jesus resume toda a lei nisso aí. Então, esse primeiro e segundo mandamentos que Jesus aborda, e que está lá também em Êxodo 20, estão interligados, estão muito ligados. Amar e adorar a Deus. Ter um só Deus e adorar esse Deus. Nada, nenhuma imagem, nenhuma pessoa, nenhum objeto pode ocupar o lugar desse Deus na minha vida. Nenhum bem. Mas muitas vezes as coisas, às vezes o trabalho, às vezes pessoas, objetos, até compromissos ocupam o lugar de Deus na minha vida. Não pode. Os povos ao redor de Israel, eles faziam imagens que representavam os seus deuses e adoravam aquelas imagens. Lembra de domingo passado, que nós falamos sobre Paulo no Areópago e em Atenas, quando ele anda pela cidade e vê as esculturas dos deuses gregos, tinham muitos deuses, mas eles colocaram lá, em algum lugar, uma escultura, uma estátua, escrito embaixo, essa é ao Deus desconhecido. E Paulo fala, eu quero falar sobre esse Deus, que vocês não conhecem, mas que é real, e é real na minha vida. Então, eles estabeleciam imagens, colocavam no meio das praças, das ruas, para as pessoas adorarem, mas aí Jesus vem e fala para aquela mulher que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu não preciso ver para adorar. Então, o primeiro mandamento que nós estamos adaptando para a família é exatamente esse: estabelecer famílias que amem a um só Deus. O segundo, que eu quero sugerir para vocês, e gostaria que vocês levassem isso muito a sério, é estabelecer famílias que adorem a um só Deus em espírito. É algo que vem de dentro, não é algo externo. Muitos de nós precisa estar num ambiente, num local, na igreja para adorar. Passamos a semana inteira cuidando das nossas coisas, das futilidades, dos compromissos. Não lembramos de orar, não lembramos de ler a Bíblia, de parar um tempo. Eu tenho sido muito confortado e fortalecido nesses dias, porque
Deus tem me despertado todo dia às 4 horas da manhã em ponto. E eu levanto, vou para a minha sala, começo a orar, às vezes eu ajoelho, às vezes eu fico sentado ali no sofá, olhando para o horizonte, e começo a orar, ler a Bíblia, meditar, exaltar a Deus, interceder, clamar a Deus, e vou até 5h30, o sol começa a nascer. E ele nasce bem de frente para a minha janela. Como eu sou fortalecido nessa hora. Como eu vejo a realidade desse Deus que eu escolhi amar e adorar e servir. E que tem se mostrado fiel na minha vida. Não fiel ao que eu quero, ao que eu peço, mas fiel no que Ele prometeu, na palavra que Ele empenhou sobre mim. Porque Ele é fiel. Se Ele disse que faz, Ele é o Deus que fala e que age. E eu gostaria que vocês começassem a viver essas experiências com Deus, de ver Deus agindo em resposta à sua oração. Um Deus se manifestando na sua vida, a partir da sua intimidade com Ele, se revelando a você através de tudo que Ele criou, porque o Salmo 19, né, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aprenda a orar. Esses dias eu estava 4 horas da manhã e fui vendo o sol nascer, aí o sol começou a surgir no horizonte e eu vi aquele orvalho sobre a grama, coisa linda. E o sol surgiu e levantou. Aí eu saí da minha sala e fui para o fundo, na lavanderia, que é outro extremo. E lá no fundo, a 4 dedos do horizonte, estava a lua cheia se pondo. Eu até comentei com a minha esposa, parece que o sol está perseguindo a lua e a lua perseguindo o sol. Os 2 momentos extraordinários, que quem fica dormindo até tarde não consegue contemplar. E é muito bom ver o que Deus fez, a perfeição do que Deus fez, para nós entendermos o que Ele é e o que Ele ainda pode fazer por mim, por minha família, por aqueles que eu amo. Então, o segundo mandamento que eu sugiro é esse: estabeleça uma família que adore a um só Deus e adore em espírito. Você não precisa ver para crer. Você não precisa ter uma imagem colocada diante de você em algum ponto para você adorar. Hoje em dia é muito comum as pessoas dizerem: você pega um copo com água, põe sobre a TV e pega esse copo que eu vou orar e você vai beber e Ele vai fazer o milagre na sua vida. Não faz a menor diferença. Porque não é através de objetos que Deus opera na minha vida. É através da minha fé, do meu relacionamento com Ele. Olha o que diz em Êxodo, capítulo 20, verso 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Verso 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. E olha, preste bem atenção na sequência desse verso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam. Verso 6. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Que promessa extraordinária.
Deus quer ter exclusividade na sua vida, na sua família. Deus quer fazer parte da sua família. Deus quer agir, interagir com você na construção do seu lar. Mas o que é idolatria? Aqui esse texto fala de idolatria. Não farás para ti nenhum ídolo tal, e nem se prostre diante dele, nem lhe preste culto. Isso é idolatria. O que é idolatria? Vamos pensar um pouco sobre isso. Porque às vezes parece que a gente não tem uma definição exata, uma compreensão exata do que seja idolatria. A definição de idolatria é conferir poderes a objetos, esperar ação sobrenatural de algo que representa uma realidade maior ou que é considerado supersticiosamente algo capaz de atuar na história. Conferir poderes a qualquer coisa que não seja Deus. E esse vídeo que nós passamos, ele fala um pouco sobre essa questão da idolatria. Ele começa falando do filho que adorava aquele ídolo, né? Isso é idolatria. Mas existem três manifestações básicas da idolatria. Primeiro, a idolatria na forma simples. É uma estátua que é criada e posta em algum lugar para ser adorada, como a estátua de Buda, por exemplo. Os grandes imperadores, começando inclusive do faraó lá no Egito, eles se colocavam como Deus, e Daniel foi para a cova dos leões, os 3 amigos de Daniel foram para a fornalha, porque foi colocada uma estátua e exigido deles que se prostrassem e adorassem. E eles tinham essa convicção de que só um Deus era digno de ser adorado. E por não se prostrar diante daquela estátua, ele foi levado à cova dos leões e à fornalha. Mas por causa da obediência deles, por causa da convicção deles, da determinação de não desonrar a Deus, eles foram livres e nenhum dano aconteceu com ele. Então, existe a forma simples, que é prostrar diante de alguma imagem. Na Índia, tem centenas, mais de 7.000 deuses. E aí, olha, uma grande dificuldade de evangelizar na Índia, de anunciar Jesus Cristo, não é eles crerem em Jesus. A grande dificuldade é fazer eles entenderem que só há um Deus. Porque eles adoram tudo lá, vaca, um monte de coisa, mais de 7.000 deuses. Lá eles não matam, uma vaca passa, as vacas andam no meio da rua, quando andam eles se curvam diante do animal. Essa é uma forma simples. A forma elaborada é uma estátua para ser venerada que acaba sendo adorada pelo povo. E aí nós entramos nessa questão do cristianismo, da religião. E existem os santos, né? Que são estátuas dos apóstolos que são colocadas em determinado lugar. E muita gente tem lá o seu altar com a figura do Santo Antônio, São Nicolau, São Bartolomeu, e por aí vai. E acende a vela para aquele santo, e adora aquele santo, porque foi elaborada para colocar as pessoas cativas. Maria, não a minha Maria, mas Maria dos católicos, mãe de Jesus, uma mulher extraordinária, honrada, privilegiada por ser escolhida para ser a mãe do Salvador, mas ela não é a mãe de Deus, ela é a mãe do Salvador. E a função dela foi só essa. Ela não tem a função hoje de interceder por ninguém. Porque quem intercede
por nós, quem é? É o Espírito Santo. Está lá em Romanos 8. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus é a ligação entre nós e Deus, mas quem intercede é o Espírito Santo. Jesus é o mediador. Maria não é mediadora. Peça à mãe que o filho atende. É uma frase dos católicos colocada nos carros. Não, você não precisa pedir à mãe. Pede direto a Deus. Hebreus diz que que Deus, através de Jesus, nos deu a ousadia para entrar no Santo dos Santos e falar diretamente com Ele. Jesus rompeu o véu e abriu o caminho para o trono de Deus, para a presença de Deus. Mas qual é a estratégia de Satanás? É colocar obstáculos. Dificultar o nosso acesso a Deus. E muitas vezes nós entramos nessa paranoia de colocar coisas, amuletos, superstições entre nós e Deus. Não. Você pode ir direto a Ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Outra forma elaborada é o fundador de uma obra social ou educacional, alguém que passa a ser adorado, né? Reverenciado, venerado. E tem a forma subjetiva, que são pessoas, ideias, conceitos, coisas e ritos que são magnificamente utilizados e que passam a ser percebidos com o poder de Deus. E aí vira superstição. Quem não já foi vítima de uma superstição? A maioria aqui, acho que todos aqui já são convertidos, né? Talvez não faça mais, não acredita mais em horóscopo, né? Não tem ninguém aqui que acredita em horóscopo, não, né? Não tem ninguém aqui que coloca a ferradura na parede, não, né? Não tem ninguém aqui que coloca a vassoura de trás da porta, virada de cabeça para baixo, parece que é para a pessoa ir logo embora, né? Não sei, qualquer coisa assim. Varrer para fora. Isso é superstição. Isso é uma forma subjetiva de idolatria. Cartomante. Parece que a irmã Cladoni conta que quando ela não era convertida, ela frequentava muito a cartomante. Tinha uma rezadeira aqui na região, né? Que muitos que são crentes agora, não faz mais isso, mas que faziam, que frequentavam. O problema é quando a pessoa se converte e continua fazendo. E continuam acreditando nessas coisas. Sair pela porta que entrou. E passar o ano no mar para pular as 7 ondas. Vestir de branco, passar entrar o ano vestido de branco. Isso tudo é superstição. Que não faz nenhum sentido, não muda nada na vida de ninguém. É idolatria. Já falou vassoura de cabeça para baixo, atrás da porta. E as plantas? Comigo ninguém pode. Espada de São Jorge. Arruda, banho de arruda. Eu me lembro, na minha infância, que tinha as rezadeiras, né? Acho que eu tenho uma vaga lembrança, quando eu era bem pequenininho, que foi na minha casa. Né, mãe? Foi lá, né? A rezadeira ia lá, né? Passar o ramo na gente. E era arruda, né? Que se usava. Superstição. E isso é muito mais real do que a gente imagina na vida das pessoas. As pessoas concentram a sua crença, a sua fé, a sua esperança nessas coisas. Enquanto há um Deus, Criador do céu e da terra, Todo-Poderoso, a quem você pode se dirigir a qualquer hora do dia, da noite, em qualquer lugar que você estiver, e Ele vai te ouvir.
Ele vai cumprir a palavra dele na sua vida. E aqueles que têm medo do gato preto que cruza a estrada, ou que passa debaixo da escada, né? E as superstições cristãs? Tem? E quando eu falo cristão, não estou falando só de evangelho, estou falando do mundo cristão. E uma delas é o rosário pendurado na parede. Não sei quantos já viram isso, principalmente nos lares dos católicos. Bíblia aberta no Salmo 91. A Bíblia da avó ou da mãe, não, essa Bíblia aqui é consagrada, eu vou deixar isso aqui, ninguém mexe, ninguém toca. Como se aquela Bíblia tivesse o poder de fazer alguma coisa, porque foi da avó, porque foi da mãe. Caixa de promessas, copo de água orado, como eu falei, e o azeite de Jerusalém, e a água do Rio Jordão, que cura, que transforma, que muda a realidade da vida das pessoas. E aquela pessoa que fala assim, que precisa de falar com alguém ou resolver uma coisa, aí liga, pam, pam, pam. Deu ocupado. Deus não quer que eu fale, não. Deus não quer que eu ligue mais, não. Que nada, liga de novo, até você conseguir falar. Mas as superstições muitas vezes controlam a nossa vida e as nossas ações. Porque nós não temos a intimidade com Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de mudar qualquer situação. Então, nós somos, a maior parte da humanidade, alimentado por uma cosmovisão pagã, que é travestida de nomes e formas cristãs. E que por ela nós somos enganados. E existe muita gente enganada. Uma vez eu fui conversar com uma prima minha, e ela é muito aquela católica bem severa. E eu tive a ousadia de falar para ela, de tentar conscientizar ela que Maria foi apenas uma mulher que deu à luz Jesus, e que os católicos tinham Maria como uma deusa, alguém, uma divindade. Como é que você ousa falar da nossa mãe? Você está desrespeitando, você está afrontando. E ficou brava comigo, ficou um tempo sem falar comigo. Figuras, nomes, formas cristãs travestidas de santidade que produzem engano nas pessoas. E esses enganos levam para a perdição, porque afastam de Deus. Do Deus verdadeiro, do Deus que merece a nossa devoção e a nossa adoração. Mas aí Jesus fala no capítulo 4 de João, no verso 23. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E olha, são estes os adoradores que o Pai procura. São esses os adoradores que o Pai procura. Adorar em espírito e em verdade. Por que é assim? Jesus responde no 24. Porque Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Salmo 135 diz assim: os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem escutar, nem há respiração em sua boca. Tornam-se como eles aqueles que os faz
e todos os que neles confiam. Salmo 135, do verso 15 ao verso 18. Tornam-se como eles, aqueles que fazem e aqueles que confiam nesses ídolos feitos por mãos humanas. Êxodo 20, verso 4, diz assim: nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E no céu, quais são as imagens? Pássaros, estrelas, sol, lua. Os esotéricos adoram o sol, celebram o sol. Não sei, lá em Salvador acontece muito isso. Você vai no farol da Barra e na hora do pôr do sol vai um monte de gente lá para trás daquele forte e o sol vai se pondo e as pessoas vão fazendo preces, batendo palmas para o sol. E tem gente que adora a lua, adora o sol. Debaixo da terra, animais. Debaixo da terra, animais, outros homens, mulheres. Nas águas, peixes, sereias. Tem gente que acha que existem divindades, os deuses do mar. E Êxodo, no capítulo 20, verso 5, ele conclui dizendo assim: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Então, não fazer imagem para se inclinar, honra. Esse é o primeiro mandamento. E esse primeiro mandamento elimina a adoração a outros deuses. E essa era a preocupação de Deus com relação ao seu povo. O segundo mandamento elimina ter imagens para receber honra e reverência. Então, o objetivo de Deus era esse, era depurar a fé do seu povo, estabelecer um relacionamento direto com ele. E até hoje os judeus não têm nenhum tipo de imagem religiosa, nenhuma estátua ou pintura. Os judeus, inclusive, a dificuldade dos judeus para aceitar Jesus como Salvador e como Filho de Deus, e como Deus, porque é Filho de Deus, é exatamente essa, porque eles acham que só há um Deus, com base na lei, e eles só adoram aquele Deus. E quando Jesus se apresenta como Filho de Deus e capaz de salvar e de perdoar os pecados, eles tiveram muita dificuldade em reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E aí, por conta disso, de todas essas coisas, a igreja cristã, ao longo da história, foi tendo divisões. E logo lá no começo, no Império Romano, a igreja se divide, e chegou a ter dois papas, um papa do Oriente e um papa do Ocidente. O Ocidente, a sede era Roma, com um papa, que era a Igreja Católica Romana, a Igreja Romana, e a Igreja do Oriente, em Constantinopla, que era a igreja que foi a sede do cristianismo durante muito tempo. Então, ao longo de muitos anos, tiveram dois papas, até que unificaram. Mas aí criou a Igreja do Ocidente, romana, e a Igreja do Oriente, que é a Igreja Ortodoxa, que hoje é muito forte na Inglaterra. Inclusive, a família real faz parte dessa igreja. Os casamentos da família real são realizados pelos sacerdotes dessa igreja ortodoxa. Então, a igreja romana admitia, aceitava imagens de personagens cristãos, e aí que começou toda essa gama de imagens de santos, e até hoje eles continuam canonizando pessoas. A igreja ortodoxa só aceita pinturas. Então, toda a igreja ortodoxa, as catedrais, têm as pinturas, mas eles não adoram, eles não têm aquilo como algo sagrado. E existe a igreja dissidente dessas duas, que nunca aceitaram imagens ou pinturas, que é a igreja que hoje é considerada a igreja evangélica, que surgiu a partir do ano de 1517, na Reforma de Lutero. E aí nasceu a igreja evangélica, que foi também se fragmentando, e hoje existem várias denominações, mas que não aceitam imagens
nem pinturas, como objeto de adoração, como objeto de devoção, que é o nosso caso. Nós não aceitamos, só adoramos a Deus. Por que é assim? Porque todos nós, seres humanos, nós temos a tendência de transferir o poder de Deus para os objetos. E tem muita igreja evangélica que colocam objetos para que as pessoas olhem e falem, você olhando para aqui, você está vendo Deus, como se Deus estivesse aqui. Não precisa disso. Deus é real, Ele está aqui. Vocês acreditam nisso? Jesus disse, eis, estarei convosco todos os dias, onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Jesus está aqui. Jesus, que legal que você está aqui, Jesus. E eu quero declarar, não sei em que banco você está sentado, que lugar, mas eu quero declarar que eu te amo, te adoro. Tu és o meu único Deus, Jesus. Eu creio na tua palavra. E eu vivo por ti e para ti. Declare aí no seu pensamento, não precisa falar alto não, mas no seu pensamento. Converse com Jesus, Ele está aí, talvez do seu lado aí. Fala para Ele. Declara a Ele esse amor, essa alegria que você tem de pertencer a Ele, de se relacionar com Ele. Muitas vezes essa idolatria, ela é representada por aquele irmão que as pessoas vão a ele porque tem uma oração forte. Oração sem o poder de Deus não vale nada. Por mais religioso, espiritualista que seja a pessoa. Não existe oração poderosa, existe um Deus poderoso. Outro dia me fizeram uma pergunta, não sei se ele estava querendo me provocar, que ele é meio provocador, é um sobrinho meu, e ele me perguntou no grupo, vem cá, quem ora de madrugada, a oração de madrugada tem mais poder? Acho que está querendo criar uma provocação. Eu falei, não. A oração que tem poder é a oração com fé. E não importa o dia, o horário e o lugar. Eu, particularmente, gosto muito de orar na madrugada porque eu estou livre das distrações. Porque os sons do dia, um carro que passa na rua, alguém, um som do vizinho, que coloca uma música alta, isso vai distraindo. Na madrugada é tudo silêncio. E se Deus falar de forma audível, você pode ouvir Deus. Mas o importante é orar com fé, com confiança. E aí eu quero encerrar com uma ilustraçãozinha que um pastor colocou aqui, que diz assim, enquanto plantava uma igreja em Greenville, no Texas, tive a oportunidade de conviver com uma família que abriu as portas de sua casa para estudarmos a Bíblia. Logo que cheguei, notei que eles tinham uma ferradura no batente da porta, um sagrado coração de frente para a porta, uma estátua de um índio velho no canto da sala e na cozinha 3 santinhos em cima da pia. E ele chegou ali para fazer estudo bíblico naquela casa. Começamos a estudar a Bíblia. Aquela família começou a se aproximar de Jesus e começou a entender quem era Deus e quem podia dar segurança. O índio velho tinha a função de proteger a filha de uma enfermidade. Segundo eles, foi assim que ela tinha sido curada. Continuamos estudando a Bíblia. E Jesus continuou crescendo na mente e coração daquela família. Aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Quando cheguei naquela casa, para seguirmos o estudo,
percebi que a ferradura não estava mais no batente. O Sagrado Coração não estava cuidando da porta. O índio velho não estava mais no canto da sala. É claro que eu fui tomar água na cozinha. A dona da casa veio atrás de mim e disse: pastor, o senhor veio ver se eu tinha tirado os santinhos? E eu disse: sim. Aí ela falou o seguinte: não precisamos de nada disso, pois temos Jesus. Agora, tenho 3 vasos de flor no lugar dos santinhos. Meu Deus é melhor que tudo isso. Como é fantástico quando Deus entra de verdade na vida de alguém, na vida de uma família, que se rende a Ele, que se quebranta diante dEle, que se humilha na presença dEle. Deus nunca estará muito ocupado para você. Nunca. Uma das justificativas dos católicos, quando a gente fala da intercessão de Maria, não, e eu já conversei com pessoas, não, eu não vou incomodar Deus, Deus tem muita coisa para fazer. Como se Deus fosse limitado como nós somos. Mas Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente porque Ele está em todo lugar. Onisciente porque Ele sabe todas as coisas. Onipresente porque Ele está em todo lugar. Onipotente porque Ele pode tudo. Então, esse negócio de que Deus está ocupado e que não tem tempo para mim é mentira. Ele te ouve e te atende em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer hora. Basta você clamar. Porque Ele deseja que o nosso amor e devoção sejam dados só a Ele e não mais ninguém. Muita coisa boa, muita coisa justa pode tornar errada e má quando nossos interesses são afastados de Deus. E quais são os deuses dos crentes que eu falei que ia apontar? Que você, quando eu perguntei lá no começo, falou: não, pastor, só existe um Deus. Eu falei: segura essa resposta, deixa você dar no final. Quais são os deuses do crente que tem ocupado o lugar de Deus? Primeiro, o dinheiro. E Jesus deu esse alerta: não podereis servir a Deus e a Mamon, e as riquezas. Ou você serve a um e aborrece o outro, ou nada feito. Não dá para ficar nos dois times. E o dinheiro tem ocupado muito lugar de Deus na vida de muito crente. E um dos testes mais eficazes para saber se uma pessoa é realmente convertida ou não é dar muito dinheiro para ela. Talvez seja por isso que Deus segura as pontas e não dá muito dinheiro para a gente. Não tem nenhum bilionário aqui não, né? Ou tem, eu não sei. Porque muitas vezes, quando o dinheiro vem, a gente vai se ocupando, é tanta coisa, que Deus se torna irrelevante. Poder e status é um outro Deus que pode substituir Deus na minha vida. E tem muito pastor que vive correndo atrás de poder e de status, de fama. Tem se afastado de Deus. Ambição profissional. É legítimo ter uma profissão,
É legítimo você se aprimorar na sua profissão, mas cuidado, para que a sua profissão não ocupe o lugar de Deus na sua vida. E esse aqui já foi meu Deus durante um tempo, jogo de futebol no domingo. Muitas vezes eu deixei de vir para a igreja para assistir o jogo do Flamengo, principalmente quando era Fla-Flu, na era Zico, que eu era fanático por futebol. E hoje tem muito crente assim, se é o time dele que vai jogar, e normalmente eles colocam exatamente na hora do culto. Final de Copa do Mundo é na hora do culto, no domingo. E aí o crente tem que tomar uma decisão: eu vou buscar Deus ou eu assisto o jogo? E a maioria escolhe o jogo. Porque o jogo é prioridade. E não Deus. E aí o jogo se torna o Deus. Um outro Deus, família, cônjuge. Cuidado, cuidado, para não deixar que a tua família, ou que alguém da tua família ocupe o lugar de Deus na tua vida. Porque aí você vai perder essa delícia de intimidade com Deus. Namorado, namorada, você mesmo, o seu ego, a sua arrogância, o seu orgulho, pode obstruir a ação de Deus na sua vida. E os filhos, e tem até um termo que se usa, que os filhólatras, pessoas que veneram tantos filhos, idolatram tantos filhos, que eles passam a ser uma divindade. Meus filhos estão falando aí com a conversa aí, um quer ir para Portugal, outro quer ir para morar na França. Eu falo, na hora que tiver dinheiro, se você conseguir sustentar, Deus abençoe, eu imponho as mãos e te... Porque eu não queria eles para viver do meu lado a vida inteira. Eu estou procurando instruí-los, levá-los a um relacionamento com Deus, para que quando eles saírem, eles não se afastem de Deus. Eles cumpram, e Deus cumpra o propósito dele na vida deles. Esse é o meu papel. Não é idolatrar. O problema é que esses deuses, essas divindades, não são facilmente evitados. A gente não consegue evitar facilmente isso. Mas precisamos ter cuidado com os deuses que nós construímos nas nossas mentes. Os ídolos mortos talvez não tenham nenhum sentido, nenhum apelo para você. Mas cuidado com os ídolos vivos. Especialmente você mesmo. Cuidado. Deus precisa ser a essência da sua vida. Como guardar esse mandamento? De priorizar Deus, de honrar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro, examinar-se a si mesmo para ser mais fiel. Então, eu te desafio hoje a fazer esse exame. Se você tem sido fiel ou não. Mas assim, com muita honestidade. Se você não tem sido fiel, assuma o compromisso hoje, a partir de hoje, de ser mais leal a Deus, mais fiel, mais comprometido com Ele. Segundo, viver com amor e fidelidade crescente para com Deus. Não se estabilize, não fique estagnado espiritualmente. Procure crescer sempre, desenvolver a sua fé, a sua relação com Deus, amadurecer. Pedro fala, antes cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O profeta, não sei se é Jeremias, fala,
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem que ser evolutivo, não pode ficar estagnado. Viva esse amor crescente, fidelidade a Deus, na comunhão, na meditação da palavra, na adoração individual, na adoração como família. Não deixe que as coisas, idolatrias, riqueza, poder, tirania, ganância, nada disso venha roubar o lugar de Deus em sua vida. E aí eu quero sugerir aqui 3 sugestões para você decidir hoje. E eu queria que você pensasse nisso e tomasse essa decisão. Primeiro, eu decido abandonar os ídolos que existem na minha vida. Se você identificou que existe algo, alguém ou alguma coisa que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida, tome essa decisão hoje em nome de Jesus. Eu decido abandonar os ídolos que existem na minha vida. Segundo, eu decido adorar apenas ao Deus verdadeiro, em espírito e em verdade. Tome essa decisão hoje. E se houver alguém aqui que ainda não tem uma experiência de salvação, eu sugiro essa última decisão. Eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Ele já é teu Senhor e teu Salvador? Você já tem um relacionamento com Ele? Se não, confesse Ele hoje. E se quiser me procurar depois para mais algum esclarecimento, eu estou à vontade para esclarecer. Vamos tomar decisões no nosso dia a dia e, através dessa relação com Deus, estabelecer a nossa família forte, que ama um só Deus, e a família que adora a um só Deus em espírito e em verdade. Estabeleça um altar de adoração na sua casa. E Deus será glorificado. E você será fortalecido. E a sua família será guardada. Porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Vamos ficar em pé e vamos orar. Tinha mais coisa para falar, mas eu vou poupar vocês. Fazer igual uma vez que eu fui pregar numa comunidade católica. E aí o padre falou assim: você vai fazer a homilia. E eu falei: a homilia é pregação. Tá bom, padre. Mas só que a homilia lá é só ler o texto e pronto. Aí eu cheguei, na hora que ele me deu a palavra, li o texto e falei: olha, hoje eu vou pregar como eu prego na minha igreja. Normalmente é 40 minutos a 1 hora. Aí todo mundo ficou assustado. Falei: mano, vou fazer isso com vocês. Aí preguei 10 ou 15 minutos. No final do culto, eu encostei assim e as senhorinhas tudo vieram me procurar, fazendo perguntas, querendo saber diferença de oração com reza e um monte de coisa. E eu tive a oportunidade, aí sim, de compartilhar a minha fé com elas. Que Deus nos desperte, que Deus nos provoque e nos capacite a compartilhar a nossa fé. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Muito obrigado por Tua palavra. Dá-nos a capacidade de entender, de discerni-la. Mas, sobretudo, Deus, nos dê a coragem de decidir aplicar a Tua palavra nas nossas vidas. Deus, coloco diante do Senhor as nossas famílias. Nos proteja, Senhor, nos livre desses ataques, dessa investida de Satanás. Que sejamos famílias fortes, estabelecidas na Tua palavra, construídas sobre a rocha que é Jesus Cristo. Se há alguma família que tem tido algum tipo de conflito, de luta interna, eu quero repreender em nome de Jesus. E pedir que o Senhor dê sabedoria, sensibilidade, a capacidade de perdão,
a humildade de reconhecer as falhas e que a tua paz, o shalom do Senhor, reine nos lares dos teus filhos. Obrigado, a Deus, por esta igreja que o Senhor tem estabelecido aqui, que nós sejamos fiéis à tua palavra e aos teus mandamentos, Senhor. Peço que o Senhor nos leve em paz para casa. Cuida, protege cada um, livra de todo mal, das tentações, dos perigos, das doenças. Protege o teu povo, Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça infinita e maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Quero agradecer às pessoas que estão nos visitando nessa noite. Que Deus esteja abençoando você e sua família. Não esqueçam, durante a semana, no grupo da igreja, as publicações. Terça-feira. Já mandou o estudo do culto doméstico para o grupo? Então, manda lá no grupo aquele estudo lá do culto doméstico para amanhã fazerem nos seus lares. Terça-feira, sala de oração. Quarta-feira, estudo bíblico aqui na igreja. Quinta-feira, live da família. E sexta-feira, os homens. E sábado, encontro de casais. E os homens, ontem as mulheres patrocinaram a pizza. Os homens disseram que vão patrocinar o lanche no próximo sábado. Ok? Amém? Deus abençoe.